Oi, gente. Eu queria conversar com vocês hoje sobre a importância da marca autoral na dissertação. E o que é isso? Então, a marca autoral, ela pode se manifestar tanto por meio da linguagem quanto por meio das ideias. E como é que isso funciona? Quando é que vocês sentem a necessidade de desenvolver isso? Olha só, acompanha meu raciocínio. Vocês concordam com a ideia de que alguns temas de redação, eles são mais acessíveis ao auditório universal do que outros? Eles são mais acessíveis à massa, do universo de estudantes? Ou porque são do dia a dia de vocês? Ou porque são do lugar de fala daquela minoria que está escrevendo? Mas, enfim, vocês dizem muito para mim, o tema de ontem, ele foi mais sussa. Não é verdade? Então, vamos pensar junto aqui. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Em 2015, o tema do Enem foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Eu li algumas redações de algumas alunas, meninas, minhas alunas, e percebi argumentos muito parecidos. Eu percebi abordagens semelhantes, referências semelhantes, muitas usando o segundo sexo na dissertação da Simone de Beauvoir, muitas falando do patriarcalismo, do machismo estrutural e cultural. Eu vi muitos argumentos semelhantes. Aquilo era compreensível, porque o tema dizia respeito a elas, persistência da violência contra a mulher. Então eu não percebi tanta diversificação de argumento. Eu não percebi tantas ousadias nas ideias. Então o que podia fazer com que uma dissertação fosse mais interessante do que a outra seria a linguagem, nessa ocasião. Às vezes, o modo de dizer, ou seja, a linguagem é que vai dar credibilidade àquilo que está sendo dito. É por meio da linguagem que vocês podem manifestar essa marca autoral também, por meio de metáforas, ironias, mas não quero falar de linguagem hoje. A gente vai ter um outro IGTV em que eu vou explicar minuciosamente como usar uma ironia na dissertação, uma metáfora, até repetição de palavra como recurso discursivo para o desenvolvimento dessa marca autoral, demonstração da marca autoral. Tá? Mas hoje eu quero falar superficialmente, estou falando por cima. Então tem esse caminho, que é a linguagem. Dá para você escrever sobre aquilo que todo mundo está escrevendo, mas de um jeito próprio, com construções sintáticas mais sofisticadas, que demonstrem um determinado grau de letramento. Mas também o desempenho da marca autoral, o desenvolvimento dessa marca autoral pode ocorrer por meio das ideias. Vou dar um exemplo para vocês. A coletânea do Enem, os textos de apoio que compõem, por exemplo, o exame do Enem, são textos mais utilitários, né? Normalmente tem tabela, gráfico, mapa, artigos, né, da Constituição, trecho da ONU, fragmento da Unesco, tem Estatuto do Idoso, da Criança, reportagem, editoriais, ou seja, textos que têm como objetivo principal a informação, diferente muitas vezes de uma coletânea da FUVEST. Vocês sabem muito bem disso, que a coletânea da FUVEST em muitos anos, a coletânea da FUVEST é recheada de textos literários, filosóficos. Teve uma prova que era Kant do começo ao fim, uma outra sobre utopia que era Thomas More do começo ao fim, né? Textos, enfim, mais literários, filosóficos, de outra natureza. Então, o que acontece? Quando você se deparar diante de um tema muito concreto, como é o caso do tema do Enem, ou de alguns temas da VUNESP também, como um exame do ano passado da VUNESP, que foi lindamente, né, a proposta, foi a participação de atletas trans entre atletas cis nos esportes, no voleibol, no caso da Tiffany, né? Ou quando o tema foi Tinder, né? Dá até nervoso, fica chocalhar isso aqui quando dá nervoso. Ou quando o tema foi Tinder, um tema mais, né, social, são assuntos, né, do dia a dia, assuntos mais com objetivos, diferente de utopia, como foi o caso da FUVEST, do tempo, né? Enfim, o que é que eu sinto? Eu sinto que muitos de vocês usam a coletânea, usam os recursos argumentativos que vocês aprendem com o professor, mas eu sinto falta de marca autoral no campo das ideias. Às vezes vocês brincam com a linguagem, o que ajuda muito a explicitação dessa marca autoral, a apreensão dessa marca autoral pelo corretor, mas eu sinto que isso também poderia ocorrer no campo das ideias. Por exemplo, quando o tema é muito duro, é muito objetivo, né? É um problema social, é um drama mundial, uma questão, um problema, que tal vocês recorrerem a conceitos intangíveis para vocês
ampliarem a discussão e demonstrarem essa marca autoral no campo das ideias. Por quê? Porque esses temas do Enem, os temas de VUNESP, normalmente são muito tangíveis, são temas sociais, são temas concretos, diferente dos da VUNESP. Então, se o tema é muito concreto e você fica sempre na concretude, talvez sua dissertação caia na mesmice. Talvez você não revele marca autoral e seu texto seja um texto sem personalidade, você revela um texto sem personalidade, sem identidade, sem brilho. Não estou falando aqui para vocês colarem frases, citações de outros escritores na redação de vocês para mostrar essa marca autoral, não. Isso pode funcionar também, mas não quero falar sobre isso hoje, que a gente vai ter outro espaço, outro tempo para falar sobre isso. Estou falando no campo das ideias mesmo. Vou mostrar. E também não estou falando para vocês ficarem filosofando, não é isso. Se o tema é tangível, eu vou para o intangível, eu vou para o filosofar. Não é isso. O tema é persistência da violência contra a mulher e eu vou agora filosofar. Não, não, não. Eu estou pedindo só para que em algum momento do texto de vocês consigam estabelecer uma conexão com o conceito mais intangível. É claro que você vai falar sobre o patriarcalismo, nesse caso. É claro que você vai falar sobre o machismo. É claro que você vai falar das propagandas, como teve essa discussão. Eu vi muitas redações com esse exemplo das propagandas sobre eletrodomésticos, sempre com a protagonista mulher, fortalecendo, endossando o machismo no Brasil. Tudo bem, isso é para falar mesmo, porque é o que é. Mas se você recorrer durante algum momento, em algum momento do desenvolvimento, a um conceito um pouco mais abstrato, a um conceito um pouco mais intangível, pode ser que seu texto se destaque dos demais. Vamos ver como isso pode acontecer. Olha esse excerto de Grande Sertão Veredas. Eu nem quero discutir, não dá para a gente discutir agora a obra, né? A saga de Riobaldi, a história com Diadorim, nas Minas Gerais. Não dá para a gente falar sobre isso hoje, porque normalmente quando cai um texto literário, um excerto, um fragmento de um texto literário na coletânea de vocês vão ter que se ressignificar. Porque esse texto, por exemplo, essa obra, ela não faz parte da lista de obras de vocês, nem da FUVEST, nem da Unicamp, certo? Então você não tem a obrigação de conhecer o livro. Seria interessante que você soubesse. Mas você não tem essa obrigação de conhecer o livro. Então é importante que vocês ressignifiquem esse excerto que está aí e vocês entendam como ele está associado com o resto da coletânea. Existem normalmente 4 textos de apoio para vocês escreverem. Então vocês precisam perceber como ocorreu a conexão entre esse texto e os demais. Uma vez teve um exame que pediu, a prova era aberta com Sartre, o inferno são os outros. E apenas essa frase descontextualizada da obra. O enunciador teria que entender como é aquela frase, ela está articulada ao restante da coletânea. Tudo bem? Então, vamos pegar nesse texto, vamos tentar aprender aqui um conceito interessante para vocês aplicarem em temas tangíveis. Isso pode fazer com que a sua dissertação revele marca autoral no campo das ideias e você saia um pouco daquela discussão mais óbvia que todo mundo vai fazer. Olha esse trecho, vamos ler comigo. Que o que gasta, vai gastando o diabo dentro da gente, aos pouquinhos. É o razoável sofrer. E a alegria de amor, compadre meu, que Elemém diz, família. Devera? É e não é. O senhor acha e não acha, tudo é e não é? Quase todo mais grave criminoso, feroz, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai e é bom amigo de seus amigos. Eu sei desses. Só que tem os depois e Deus junto. Vi muitas nuvens. Tá puxado, hein? Vamos reler. Que o que gasta vai gastando o diabo dentro da gente aos pouquinhos é o razoável sofrer. E a alegria de amor, compadre meu que Elemém diz, família. Devera? É e não é. O senhor acha e não acha, tudo é e não é. Quase todo mais grave, criminoso, feroz, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai e é bom amigo de seus amigos. Eu sei desses, hein? Só que tem os depois e Deus junto. Vi muitas nuvens. Vamos tentar esquecer o livro e vamos focar aqui, vamos tentar priorizar alguns conceitos para vocês levarem para alguns temas tangíveis. Por exemplo, o texto fala do diabo, uma referência da obra em si, talvez não seja importante para agora, para essa discussão que eu estou fazendo com vocês. Alegria de amor, compadre meu que Elemém diz personagens da obra.
família devera, mas tem nesse excerto, tem um momento em que ele diz, é e não é, o senhor ache e não ache, tudo é e não é. Quase todo mais grave criminoso feroz sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai. Eu sei desses. E depois vem a culpa, só que tem os depois, tem que, né? Tá? Depois você vai ter que se resolver com Deus. Eu pegaria esse meio aí desse trecho, desse parágrafo aí, o senhor acha e não acha, tudo é e não é, quase todo mais grave. Assim que eu li isso, eu levei para mim a seguinte ideia, que seria levada por uma dissertação. Eu pensei que não existe só uma razão que leva um homem a praticar um ato de violência no Brasil, tudo é e não é, sobretudo no Brasil, um país com extrema desigualdade social, que faz um homem entrar no mundo da criminalidade, é a desigualdade, é a falta de tudo, de água potável. Então ele precisa ser bem tratado na cadeia, ele precisa ter uma cadeia que respeite, que dedique, consiga reinseri-lo com dignidade à sociedade. Uma cela onde cabem 3, não podem morar 13. Ele não é só aquilo, ele não é só bandido, ele também é aquilo. Essa visão maniqueísta do ser humano atrapalha tudo. Então eu talvez falasse da questão carcerária no Brasil, com esse tudo é e não é, atacando essa visão maniqueísta que muita gente tem. Ele é bom e ele é mau. E todos somos bons e maus. Acho que nós somos maus, só que a nossa capacidade de fazer o mal talvez não mate, né? Não seja de matar, não seja de... Mas fazemos outro mal, somos invejosos, competitivos, vaidosos, intolerantes, enfim, né? Então, talvez eu falasse da questão carcerária e, obviamente, se eu falasse da questão carcerária, a gente precisava falar de cidadania. E é importante que, se vocês puxarem para a questão carcerária, que vocês falassem também sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição Brasileira, né? Porque a cadeia no Brasil fere tudo isso. E talvez aqui eu pensei também, o se eu acho, não acho, tudo é e não é, linchamento como meio de aplicação de justiça. Eu também usaria esse ataque aí ao maniqueísmo do excerto do Guimarães para falar dos casos de linchamento no Brasil, que estão ficando cada vez mais comuns, e esses casos estão sendo legitimados, inclusive, por uma parte da sociedade que está ao lado dos bons costumes e que tem essa visão, enfim, equivocada. Então, aquele indivíduo que praticou aquilo e foi linchado, ele não pode ser julgado pelas pessoas, as pessoas não podem criar seus próprios códigos, suas constituições, suas legislações, porque esse é o caminho da barbárie. Então, aquele homem, ele precisa ser julgado. Não estou passando a mão. Ele precisa ser julgado e ele precisa ser julgado mesmo, julgado e isso precisa acontecer a partir das mãos da justiça e não das mãos de qualquer pessoa que inventa suas próprias leis querendo fazer justiça com as próprias mãos. Então percebam um trecho literário, um excerto literário, e a partir dele dá para vocês argumentarem com algum nível de personalidade sobre uma questão mais dura, mais concreta, como a questão carcerária ou linchamento como meio de aplicação de justiça. Dá para vocês, por exemplo, criticarem essa visão, esse maniqueísmo, atacarem esse maniqueísmo tão comum quando a gente julga alguém que praticou um delito. Então, esse é um dos caminhos do desenvolvimento da marca autoral de vocês, que é que quando vocês se deparam diante de um tema muito tangível, diante de um tema muito objetivo, muito duro, se vocês conseguirem estabelecer uma articulação com um conceito um pouco mais intangível, isso pode caracterizar brilho, isso pode fazer com que seu texto se diferencie dos demais. No outro momento, eu quero mostrar para vocês como a gente também pode fazer isso por meio dos recursos linguísticos e discursivos. Quando é que algumas estruturas sintáticas, quando é que algumas escolhas lexicais podem também garantir essa marca autoral. Um beijo, até amanhã.